Transformação dos dados. Se seus dados têm uma distribuição gaussiana, os métodos matemáticos são simples, poderosos e bem compreendidos. Porém, mesmo que seus dados não tenham uma distribuição gaussiana, gostaríamos, se possível, de transformá-los para melhor se adequar à distribuição normal. É possível que seus dados não pareçam gaussianos ou falhem em um teste de normalidade, mas possam ser transformados para torná-los mais próximos de uma distribuição gaussiana. Isso é mais provável se você é familiar com o processo que gerou observações e você acredita que seja um processo gaussiano, ou quase gaussiano, à exceção de alguma distorção. Heteroscedasticidade. A heteroscedasticidade refere-se a dados com variância desigual em um conjunto de variáveis preditoras. Se você estiver executando qualquer tipo de análise de regressão, ter dados que mostram heteroscedasticidade pode arruinar seus resultados e, no mínimo, lhe dará coeficientes com vieses. Portanto, você vai querer verificar se seus dados não têm essa condição. Uma maneira de verificar é fazer um gráfico de dispersão, que é sempre uma boa ideia quando você está executando regressão. Se seu gráfico tem uma forma de cone, como o da direita, você provavelmente está lidando com a heteroscedasticidade. Você ainda pode executar análise de regressão, mas você não vai obter resultados decentes. Na regressão, um erro é o quão longe um ponto se desvia da linha de regressão. Idealmente, seus dados devem ter homoscedasticidade, isto é, a variação dos erros deve ser constante. Porém, essa situação raramente acontece na vida real. A maioria dos dados tem heteroscedasticidade, por natureza. Tomemos, por exemplo, prever o peso de mulheres a partir de sua altura. Em um mundo ideal, onde todas as mulheres são perfeitas, isso seria fácil. Mulheres baixas pesam menos do que mulheres altas. Mas no mundo real, é praticamente impossível prever o peso a partir da altura. As mulheres mais jovens tendem a pesar menos, enquanto as mulheres pós-menopausa muitas vezes ganham peso. Mas mulheres de todas as formas e tamanhos existem ao longo de todas as idades. Isso cria um gráfico em forma de cone. Traçar a variação de altura-peso das mulheres conduziria a um funil que começa pequeno à esquerda e aumenta de diâmetro quando você se move para a direita no gráfico. A heteroscedasticidade também pode ser encontrada em observações diárias nos mercados financeiros, prevendo resultados esportivos ao longo de uma temporada e muitas outras situações. A necessidade de transformação de dados depende do método de modelagem. Para a regressão linear e logística, por exemplo, idealmente deseja-se certificar que a relação entre as variáveis de entrada e saída é aproximadamente linear e que as variáveis de entrada têm distribuições aproximadamente normais. Você pode precisar transformar algumas de suas variáveis de entrada, por exemplo, aplicando a função log ou a transformação box-cox, que não explicarei agora. Nesse exemplo da Wikipedia, as áreas dos países são traçadas no eixo vertical contra suas populações no eixo horizontal. O gráfico à esquerda usa dados brutos. No da direita, os dados da área e da população foram transformados usando a função logarítmica. As transformações de escalas. Os dois métodos de reescalar os dados mais usados em Machine Learning são a normalização e a estandarização. Normalização significa redimensionar os valores em uma faixa entre 0 e 1. A estandartização significa transformar os dados para que tenham uma média de 0 e um desvio padrão de 1. Reescalar é uma técnica muitas vezes aplicada como parte da preparação de dados para o aprendizado de máquina. O objetivo é alterar os valores das colunas numéricas no conjunto de dados para uma escala comum sem distorcer as diferenças na faixa de valores. Em Machine Learning, nem todo conjunto de dados requer reescalonamento, sendo necessário somente quando os atributos têm escalas diferentes. Por exemplo, considere um conjunto de dados contendo dois atributos, idade e renda. Enquanto a idade varia de 0 a 100, a renda varia de 25.000 a 500.000. Os dois atributos estão em escalas muito diferentes. Quando fazemos análises adicionais, como regressão linear multivariada, por exemplo, a renda influenciará mais o resultado devido ao seu maior valor.
Ao escalar os dados para faixas semelhantes de valores, o processo de gradient descent, que veremos em otimização, converge mais rapidamente, melhora a estabilidade numérica do modelo e reduz frequentemente o tempo de treinamento. No entanto, o reescalonamento nem sempre é recomendado. Ele pode prejudicar o desempenho de algoritmos de clustering baseados em distâncias, assumindo a mesma importância para os atributos com importâncias muito diferentes.